Olá pessoal, nesse terceiro encontro nós vamos falar de um assunto que está muito em voga, né? Muito interessante, que é a arquitetura de eventos. Como é que a gente vai abordar eventos, principalmente agora pós-pandemia. Quem vai falar sobre isso é o nosso colega, professor aqui da Unifeob, também arquiteto, Frederico Costa, que a gente chama carinhosamente de Fred. Então, aproveitem. Oi, como você deve saber, eu sou o Fred Costa, sou professor aqui na Unifeob de arquitetura, sou arquiteto, e a gente vai falar um pouco hoje sobre design de espaços de eventos, ainda mais nesse momento de pandemia e, sobretudo, no pós-pandemia. Bom, queria falar um pouquinho sobre esse assunto, esse contexto que a gente está vivendo. Grande parte dos eventos que a gente vai falar hoje não estão acontecendo. Todos eles aconteceram diante de uma câmera, ou você acompanhou pelo seu Instagram, pelo YouTube. Você deve ter notado que muitas desses eventos, desses encontros, aconteceram em ambientes domésticos, com diferentes tipos de cenários mais ou menos curiosos. Você conseguiu ver a casa das pessoas e eles foram basicamente tudo que um design de eventos podia fazer nesse momento. Foi muito comum, não sei se nas suas que você assistiu, ver aquelas prateleiras de livro. Alguns eram meio cinza, assim, meio sério. Alguns era a casa da pessoa e você parecia estar dentro da sala dela. E alguns assuntos, alguns tópicos já começam a mostrar como eles são importantes, mesmo nesses encontros muito reservados, que são a casa das pessoas, ou a sua própria casa, se você participou de alguma live. Então, uma boa iluminação, um fundo que diga alguma coisa sobre você, se a sua cama no fundo aparecia arrumada ou não. Essas preocupações era tudo que a gente podia se preocupar. E eu vou começar um pouco falando sobre alguns desses eventos e oportunidades que você pode encontrar para trabalhar como um designer e fazer alguns projetos nesses acontecimentos, que vão um pouco além do que a gente está acostumado a pensar como design de interiores ou mesmo arquitetura. Então, vamos lá pensar em algumas coisas que a gente lembra quando pensa no que é um evento. A grande senso comum lembra um pouco de festas de aniversário, festas de casamento, formaturas. Esses grandes eventos que, em geral, a gente não associa muito ao trabalho do designer. A gente está acostumado a ver buffets que fazem essas decorações, arranjos florais, mas muitos deles podem também adicionar algo diferente com a ajuda de um designer ou de um arquiteto. Eu mesmo, um dos casamentos que mais me impactaram e que eu fui nessa cerimônia, o altar do casamento era um pier que foi inteiramente construído na beira de um lago, e onde foi toda a cerimônia. Foi um pequeno detalhe, era uma grande construção, e todo o resto era muito simples. Era uma casa bonita, numa fazenda, uma decoração não muito exuberante, mas esse ponto foi inesquecível para todos os convidados e para o casal, provavelmente. Então, para a gente participar desse modo comum das pessoas pensarem em eventos, nós também podemos ter algumas ideias e trabalhar junto com esses profissionais que já fazem isso, apesar de não ser exatamente algo que um casal ou alguém que queira fazer, em geral, não procura um arquiteto para ajudar nesse tipo de cerimônia. Outros tipos de eventos que a gente queria tratar aqui são as grandes feiras e estandes de negócios, por exemplo. Aposto que você já deve ter ido numa feira ou agronômica ou de negócios, num grande pavilhão, aqueles corredores com aqueles estandezinhos muito parecidos um com o outro. É interessante notar que as empresas, nesses grandes eventos, têm um espaço muito semelhante. Algumas têm alguns maiores, alguns têm menores, mas todas querem chamar a atenção para a sua marca de um jeito muito único e muito especial. Não se trata, nesses eventos, da feira vender os seus produtos da mesma forma que ela vende em suas lojas ou em seus escritórios.
mas as feiras de negócios são momentos cruciais para passar certos valores que não são diretamente ligados à venda, mas que vão consolidar parcerias mais sólidas ou uma sedução de um possível cliente para as ideias que você está trazendo junto com a sua marca. Então, os estandes de negócios também são uma boa oportunidade para escritórios de arquitetura desenvolverem, junto com a marca da empresa, esses ambientes, esses espaços para transmitir ideias ligadas aos negócios. E, por fim, acredito que, na minha própria experiência, foram os eventos que eu mais tive a oportunidade de trabalhar, são eventos culturais e artísticos. Exposições, desfiles de moda, peças de teatro, mesmo shows, festivais literários, às vezes congressos. Tudo isso acontece e contam com um público bastante grande e são grandes oportunidades para o design criar atmosferas, efeitos e um projeto que em parceria com alguns artistas, né, quase sempre, causam diferentes tipos de experiência no espectador. No caso dos shows e eventos, inclusive, é muito comum ver estruturas independentes inteiras construídas, palcos. A própria, não sei se todo mundo conhece a Flip, em Paraty, que é um famoso festival literário que transforma muito o espaço urbano através de espaços bastante diversificados, que vão desde locais de palestra, vendas de livros, debates, oficinas literárias, contação de história, entre outros. Bom, a maioria dos eventos, como eu falei, não está acontecendo agora por causa da pandemia. Na hora que eles começarem a retornar, tem uma série de potencialidades e desafios que nós vamos ter que enfrentar. Mas acredito que o que mais vai marcar as pessoas é a capacidade desses eventos serem verdadeiras experiências na vida dos espectadores e até dos artistas que estão envolvidos neles. Por exemplo, a gente hoje está vivendo muito diante de uma tela. Acredito que muitos finais de semana nessa pandemia foram você sentado no seu sofá assistindo algum programa de TV, uma série, um filme. Isso tudo, de certa forma, reforça algo que já era bastante comum na nossa sociedade já há algum tempo, que é o empobrecimento da experiência. A experiência é alguma coisa que a gente sabe o que é quando eu digo, você deve imaginar o que é a experiência, mas que a gente para pouco para pensar. A experiência é quando a gente faz com que o nosso corpo, ou quem a gente é, a nossa pessoa, vivenciar sensações que vão além da nossa visão, que é o que acontece basicamente quando você está diante do sofá assistindo uma série. Só a sua visão está sendo estimulada, enquanto seu corpo está um pouco entediado, mas confortável. É gostoso, afinal. Mas a experiência é algo além, quando você coloca o seu corpo para vivenciar coisas diferentes. Por exemplo, uma trilha em direção a uma cachoeira, e o próprio banho de cachoeira. Você se vê desafiado a percorrer esse caminho, você sente muito prazer quando encontra a cachoeira, que é algo muito bonito, e tem a chance de mergulhar naquela água gelada em geral. Mas também a experiência quando a gente vivencia momentos e eventos sociais com outras pessoas. Nos eventos sociais, nós estamos preocupados com a nossa aparência, com a forma como nós vamos interagir com outras pessoas, como os grupos nos observam, como nós somos observados. Tudo isso enriquece a nossa vida e deixa a gente com mais vontade de viver ainda. E o design, em geral, no caso dos eventos, sempre fica ao redor, por trás, fazendo com que essa experiência se intensifique. É o caso de você indo numa balada, você indo numa peça. Sempre tem aquele cenário que vai criar essa atmosfera ao redor do que está acontecendo ali. Então, essa valorização da experiência é algo que a gente
provavelmente vai estar sentindo muita falta e vai fazer toda a diferença a hora que a gente puder retornar com esses eventos. Eu trouxe aqui, então, alguns conceitos, algumas ideias para a gente transformar antigas ideias ligadas ao design e o que acontece em geral nesses eventos, para a gente intensificar e transformar o que eu estou chamando mais ou menos de imagens ou essa decoração em elementos mais instigantes, mais provocantes, que causem um impacto mais significativo no público que a gente está recebendo. Então, o primeiro que eu gostaria de chamar a atenção e repetir é um pouco a questão da imagem e dos sentidos. A imagem é tudo que a gente consegue ver. Em geral, quando a gente está pensando numa festa ou numa peça de teatro, nós pensamos nesse design, dessa ambiência, em primeiro lugar, como imagens. Qual é o cenário dessa peça? Qual é a decoração que eu vou fazer desse espaço? São estímulos visuais. Porém, o design não precisa parar por aí. Ele pode ir além. É muito comum nos eventos a gente ouvir músicas, ouvir sons. Em geral, eles acontecem em espaços mais abertos ou mais fechados. Isso vai mudar um pouco a sensação de temperatura, de exposição ou não das pessoas. E que é bastante raro a gente escutar em debates sobre design, são os aromas, os cheiros que determinado espaço pode criar, certas ambientes pode proporcionar, para que a pessoa sinta coisas diferentes. Eu vejo, o que eu quero dizer às vezes, que os eventos que eu via antes da pandemia repetem um pouco na questão da imagem. Uma das coisas que mais me impressiona ultimamente em eventos é uma proliferação grande de banners ou cartazes, que são estímulos visuais. Eles servem para informar, servem para chamar atenção, destacar para o que está acontecendo naquele evento. Mas a gente pode pensar um pouco que as pessoas sabem o que fazer quando adentram um determinado ambiente, ou, por exemplo, numa peça de teatro, você não precisa exatamente fazer um cenário que seja um castelo ou uma praia, necessariamente pintando ou colocando uma imagem desses espaços num palco. Você pode usar outros recursos que podem trazer a ideia desse espaço, como, por exemplo, o som do mar, ou uma pequena escadaria, que quer dizer só um pequeno pedaço desse castelo. O resto fica por conta da imaginação das pessoas. E isso é uma boa maneira de você ir transformando essas informações que você está pensando visualmente em respostas que vão além do visual. Bom, o segundo ponto, ainda falando dessa transformação em imagens e experiências, são os mobiliários. Às vezes nós pensamos, para escolher um mobiliário ou outro, de um evento, de um festival, pensando muito na forma ou no custo dele, talvez. Mas a gente pode pensar também como as pessoas interagem com esse mobiliário. Agora, vai ser muito necessário o distanciamento social em vários eventos. Então, talvez as cadeiras muito próximas, ou mesmo cadeiras, não sejam o melhor mobiliário para certos tipos de eventos onde elas eram muito comuns. Então, podemos pensar em outras coisas que sirvam também para um conforto, o assento, de outras maneiras, de forma que esses móveis façam com que a pessoa interaja com o espaço de uma maneira um pouco diferente. Passando para o próximo ponto, eu queria falar um pouco sobre como a gente lê certas tendências que parecem bastante disseminadas ou estão na moda e às vezes procuramos trazer para o nosso evento. É importante lembrar que cada evento vai receber um determinado público
E o trabalho de design é sempre um trabalho de comunicação. Você ou um cliente seu querendo se comunicar com alguém, com o público. E nem sempre o que é uma tendência mais forte ou o que está na moda é exatamente o melhor para que essa comunicação se estabeleça. Ou melhor, existem várias maneiras de você comunicar com a pessoa para além daquilo que mais está sendo utilizado. Então, a minha dica para que você saiba ler as tendências de uma maneira um pouco melhor seria pensar um pouco de que maneira e como você quer se comunicar ou estabelecer uma comunicação entre uma marca e um cliente, entre um artista e o seu público, para que, a partir daí, você possa procurar por tendências, modas, práticas comuns, resultados que mais se encaixem nessa comunicação que você está precisando estabelecer. Por fim, todas essas referências vão nos dar várias ideias, várias soluções que, como elas já são referência, como elas já estão na moda ou já fazem parte de um repertório comum, elas também já são um pouco batidas, concorda? Se você já conhece ela e sabe que todo mundo conhece, ela não vai causar um impacto de algo inédito. Você não vai conseguir surpreender a pessoa usando algo que está bastante recorrente. E aí é a sua chance de alterar um pouco, fazer um caminho diferente, fazer uma trajetória que ninguém pensou ainda, e baseado naquilo que eu já disse sobre as sensações, os sentidos, você fazer uma leitura dessa sua referência ou dessa tendência de uma maneira única, substituindo uma analogia muito óbvia. Você, por exemplo, estão usando muito uma determinada cor, e ela aparece em geral como as paredes de um lugar. Você pode usar isso de uma maneira menos óbvia, mais sutil, mudando o lugar daquela cor, passando por um piso, passando por os detalhes, passando por os objetos. Então procure ler as suas tendências não de uma maneira direta e óbvia, mas percorrendo caminhos que cheguem no mesmo ponto. E um grande aliado para você pensar como fazer isso é a própria arte. No teatro, toda a história da cenografia, as obras de arte mesmo, exposições. Os artistas são especialistas em ler o mundo com formas estéticas muito inovadoras e muito diferentes. Nós podemos dizer a mesma coisa a partir de várias linguagens. E é isso um pouco que você precisa ter em mente para conseguir o famoso sair um pouco da caixinha, inovar e surpreender o seu cliente. Bom, acho que essas foram algumas dicas e agora eu queria passar um pouco para alguns cuidados. Os eventos são algo muito estimulante de fazer, eles são esforços concentrados e nos dão muito prazer em pensar e ver as pessoas vivenciando isso. Mas é muito importante também a gente tomar certos cuidados para que nada interfira negativamente na experiência que a gente está querendo construir. O primeiro ponto que eu gostaria de lembrar é o trabalho com outros fornecedores e outros colaboradores. Muitos que estão assistindo, eu imagino que sejam arquitetos, alguns outros designers, mas na área da construção em geral, nós trabalhamos com alguns profissionais, mestres de obras, operários e materiais de construção. E nos eventos, muda um pouco com outros agentes que nós precisamos lidar e gerar certos entendimentos. Nem sempre a gente vai cuidar de tudo. Por exemplo, uma marca que precisa de um stand de negócio, como eu já havia mencionado, provavelmente tem uma agência de publicidade que trabalhou com a marca, trabalhou com cores, trabalhou com conceitos e linguagens que você, como designer, precisa conhecer para dar uma resposta espacial para um conceito que já está consolidado. Então, esses designers vão trabalhar junto com você, né? Esses designers ou o pessoal da publicidade, do marketing,
vão fazer parte também do seu trabalho. Você não precisa fazer exatamente o que eles dizem, mas você precisa entender o rumo que eles deram para aquela empresa para que você consiga dar uma resposta satisfatória. Um dos serviços mais frequentes nesse tipo de evento também são as equipes de cenografia. Em geral são marceneiros, serralheiros, profissionais que entram em alguns detalhes numa casa, por exemplo, são centrais na cenografia, na construção de estandes, na montagem de cenários. Verifique que o detalhamento, o nível de detalhe que você precisa utilizar para transmitir as suas ideias varia um pouco em relação ao nível de detalhamento que você utiliza numa obra de uma casa, por exemplo. Talvez você precise ser mais cuidadoso em alguns acabamentos, em algumas junções. E o diálogo é sempre muito importante para que nada saia diferente do que você está imaginando. Ouça esses profissionais, eles também vão saber sugerir soluções para você, para que você consiga, para que vocês dois, inclusive, consigam fazer um trabalho dentro da expectativa que você e o seu cliente estão imaginando. E, sobretudo, de modo que o público receba aquilo da melhor maneira possível. Por outro detalhe, ainda um pouco na questão dos fornecedores, mas já mais em relação ao momento, o acontecimento, né, do evento, são os bastidores e a tecnologia. Em geral, quando nós vamos em algum evento, ou assistimos um desfile, assistimos uma peça, vamos numa exposição, nós não sabemos tudo o que aconteceu antes para que aquilo se realize. Quando alguma coisa muito inesperada numa peça acontece, tipo, por exemplo, um lustre caindo no meio do palco, depende de todo um mecanismo e de um planejamento para que aquilo aconteça no exato momento. E se aquilo for tudo informatizado, se eu dependo de uma projeção, se eu dependo de uma luz que acenda na hora correta, nós precisamos considerar o elemento tempo e todos os detalhes que vão viabilizar essas instalações elétricas, digitais, para que isso aconteça no tempo exato que precisa acontecer. Então, o elemento tempo é muito mais importante num evento do que, por exemplo, numa obra ou num projeto de design de interiores, porque eles dependem de uma precisão, de um combinado com uma certa equipe, com certos técnicos, e todo o aparato técnico de som, luz e manipulação desses elementos que vão entrar em ação em um determinado momento dependem de cabos, dependem de instrumentos. Eu estou aqui, inclusive, num lugar que tem muitos desses equipamentos, tem luzes, tem cabos, tem um relógio. Eu estou vendo que eu estou quase no final da minha apresentação. Então, tudo isso foi pensado para que eu esteja aqui e você tenha uma sensação ou você tenha uma visão do que eu estou falando da maneira mais simples e direta possível, mas todo um trabalho está por trás da câmera para que isso aconteça. Nem sempre nós somos as pessoas que vão operar ou vão listar o que a gente chama de rider, né, que são essa lista de equipamentos. Mas é essencial que nós saibamos quais equipamentos serão necessários e como eles vão ocupar o espaço para que a gente também consiga acomodar eles nas brechas ou de uma maneira eficaz para que o resultado do evento seja apenas o que você quer que o público veja e não os ruídos que você acabou tendo que pensar na última hora ou que você esqueceu de listar. Por fim, quando tudo isso passar, quando a pandemia já nos permitir, né, retomar os eventos, nós ainda, por algum período, vamos ter que tomar cuidado com os protocolos sanitários. No caso do Estado de São Paulo, existe o Plano de São Paulo, com uma série de protocolos para cada área. Existe um específico para eventos culturais e shows, e é o que mais se encaixa dentro do que a gente está chamando de evento.
eles têm um modo seguro de ser feito, com alguns cuidados, e é bom que você verifique todos, porque eles vão entrar como pontos essenciais para o seu projeto. Um muito curioso, que inclusive está nesse protocolo que eu mencionei, é o drive-in, que são aqueles cinemas que vários carros estacionam e podem assistir numa tela. É algo que eu sempre me perguntei por que não temos mais disso nos estacionamentos ou terrenos vazios das cidades, e que agora a pandemia, de uma certa forma, viabilizou novamente, e quem sabe eu consiga assistir um drive-in. E existe lá na norma todo um cuidado para afastamento dos veículos, entre outras coisas. Então, tome cuidado com isso e transmita, sobretudo para o seu público, a segurança de estar ali e poder vivenciar tudo aquilo de uma maneira segura. Por fim, a última coisa que eu tenho a dizer é do potencial dos eventos como formas de experimentação. Se você já trabalha com design, você já trabalha com projetos, você já trabalha com criação, os eventos são uma grande oportunidade de extrapolar os limites, de experimentar aquilo que você sempre teve vontade, mas era muito caro para você sugerir numa obra, ou era muito difícil para você construir, ou era muito maluco para um cliente aceitar. O evento é essa grande oportunidade. Nos eventos, que acontecem, em geral, um ponto específico do tempo, as pessoas estão mais dispostas a se arriscarem ou se aventurarem e também estão mais interessadas em causar um verdadeiro impacto. Então, aproveite e pense dessa forma. Quando você está pensando em um evento, tente não pensar da mesma forma que você pensa nos seus projetos de arquitetura ou design de interiores. Você pode avançar um pouco, imprimir um pouco mais da sua personalidade, abrir uma brecha que você talvez não seja tão seguro para abrir nas suas obras e revelar uma face de você que chame a atenção de clientes também mais ousados, que também queiram casas ou até pontos comerciais fixos, que tenham essa ousadia. Então, os eventos são essa oportunidade que a gente chama de experimentação. Testar, arriscar, imaginar um pouco mais além, mudar a forma como você pensa, lembrar de um material que você gosta muito, mas que se sente inseguro de sugerir para um cliente por achar que ele é um pouco demais, ou tentar alguma estratégia muito eficaz que você acha que pode ser arriscado. O evento pode ser uma grande chance de você se destacar e mostrar um aspecto de você mesmo que você quer que as pessoas conheçam melhor. Bom, espero ter ajudado e feito vocês se interessarem por essa área que é tão diversa. Como eu disse, são várias formas de trabalhar com eventos. E você pode começar a procurar aí novas oportunidades para o seu talento como projetista e designer. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você vê esse vídeo, e até a próxima.